Nós tivemos essa quarta-feira em São Paulo no velório do meu cunhado, Carlos. Meus irmãos, quando nós vamos lá em Eclesiastes dizer assim, é melhor você estar no velório do que você estar numa festa. Então, se você tiver que optar de ir num velório para uma pessoa que decide assumir uma festa, vai no velório. No velório a gente aprende muita coisa. Nós vamos ver nessa noite algumas coisas que nós temos. Deus tem para meu coração, o seu coração, em relação à morte dos santos. Amados irmãos, o velório do Filho de Deus não tem dúvida nenhuma que é uma esperança que troca o medo pela fé. O velório do Filho de Deus é uma mensagem de esperança. É consolo de Cristo. É liberdade do medo da morte. É sabermos que Deus é o nosso protetor. É Deus que age através, amados irmãos, das circunstâncias. Ele é o nosso pastor. Os santos enfrentam a morte, porque aquele que é a vida morreu por nós naquela cruz e Deus nos deu a vida eterna. Os santos, amados irmãos, precisam ter plena convicção da sua vida em Cristo Jesus. Uma das coisas que foi perguntado para o Carlos, e ele disse assim, parecido, estou na glória ou estou indo para a glória, no final da vida. Então, amados irmãos, e nós já vimos várias pessoas no final da vida, né? Meu pai dizia assim, eu estou preparado, estou indo para a casa do meu pai, vou ver meu Senhor, vou ver a Tita, minha mãe. Então você vê, e quantas pessoas nessa hora, né? Uma irmã preciosa, Dona Olinda, dizia, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, na hora da morte. Então, amados irmãos, para nós, não tenha dúvida nenhuma que nós não fomos chamados para morrer. Deus nos fez para viver. Mas a morte entrou através do pecado. E através do pecado todos morreram. Então todos nós nascemos mortos espiritualmente. Nós nascemos em Adão. E Adão traz para nós a condenação, a culpa do pecado, e em Adão nós estamos indo para o inferno. São palavras que muitas vezes o mundo evangélico não gosta de ouvir, né? Mas, meu amado, não tem outra coisa. Ou nós estamos indo para o céu, ou estamos indo para o inferno. Não tem metade do tempo. Nem você pode ficar em cima do muro, que não existe em cima do muro nas coisas de Deus. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos fora de Cristo. Ou nós temos a vida eterna, ou nós temos a condenação eterna. Não tem outro caminho em relação a isso. Mas Deus tem consolo para mim e para você, amados irmãos. É nessa noite que você precisa ter plena convicção da sua salvação em Cristo Jesus. Porque são coisas que são reais. Se você ler lá em João capítulo 14, eu vou falar sobre 4 coisas reais nessa noite. Depois vamos falar sobre a segurança do crente. Vamos falar se você nasceu de novo ou não. O que a Bíblia diz sobre isso? Então, a primeira está em João, capítulo 14. Faz essa colocação maravilhosa aqui, amados irmãos. Que situação é esta? É uma situação onde Jesus disse para os seus discípulos que ele ia partir. Que no fundo Jesus ia morrer. Imagine só, 3 anos, quase 3 anos e meio andando com Jesus, e de repente Jesus fala, olha, eu vou embora, eu vou partir, eu vou morrer. Ele já dizia para aqueles discípulos, eu vou para Jerusalém e vou morrer. Até que você lê Mateus 16, quando Jesus disse para aqueles discípulos, eu vou para Jerusalém e vou morrer, Pedro chama ele do lado e diz para ele, não faça isso. É como se Deus estivesse aconselhando o soberano, Deus de toda a glória, e Jesus vai dizer para Pedro o quê? Arreda-te de Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens.
Mas, irmãos, a tendência nossa é tentar pensar nas coisas dos homens, são coisas terrenas, não nas coisas celestiais. Uma das coisas que anima a nossa caminhada é nós temos um vislumbre do céu. O que vai acontecer lá no céu? Então quer dizer que no céu nós vamos ser todo andando com a mãozinha assim? Não, irmão, nós vamos servir. Serão novos céus e nova terra. Só que não há pecado, não há dor, não há injustiça. Agora, se nós não tivermos plena convicção aqui e agora, o futuro nosso já está comprometido. Porque todos os pecados estão separados da glória de Deus. Não há justo sequer. Todos nascemos pecadores e condenados. O que vai mudar na minha vida e na sua vida é a cruz de Cristo que entra nesse meio. É a encarnação de Jesus, a vida de 30 anos de Jesus, 3 anos e meio, o caminho da cruz, e lá naquela cruz ele morreu, ele atraiu eu e você naquela cruz. Se não for isso, jamais nós seremos salvos. Porque no fundo Deus está transportando eu de um reino de condenação, perdição do pecado, da culpa do pecado, para o reino da libertação, da salvação plena em Cristo Jesus. E esse reino é eterno. Quando você lê aqui, eu vou ler tudo, capítulo 13, 14, de 1 a 31, você tem que ler todinho. Eu vou ler só os 3 primeiros versículos, que ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei a vós e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, e sejais vós também. A Bíblia diz que nossa vida aqui, há uma vez só, nós morremos, depois virá um julgamento. Ao homem foi dado morrer uma só vez. Então todas essas doutrinas que o homem morre, depois ressuscita e volta, tudo isso daí são falsas. Ao homem, Hebreus 9, ao homem foi dado morrer uma só vez e depois virá o juízo. Ou julgamento. Que julgamento é esse? O julgamento do tribunal de Cristo, que é para galardão dos santos, e o julgamento para condenação dos ímpios. Você vai estar lá ou aqui? Não tem medo. Como é que a garantia minha de estar lá no tribunal de Cristo e não na condenação? A garantia é Cristo. É a vida de Cristo. Essa é a nossa garantia. Não são nossos méritos. Não é porque nós merecemos. Não, amados irmãos. Não é porque nós somos bonzinhos. A Bíblia diz que bom é Deus. Não é um justo sequer, não é um bom nem um santo. Então você vai ver, amados irmãos, que aqui nesse texto ele tem algumas coisas. Que Deus consolou seus discípulos e Ele consola compartilhando verdades comigo e com você. E nessa hora, meus irmãos, quando nós vemos o irmão em Cristo ali naquele túmulo, ele já não está ali está só o corpo. Paulo diz uma coisa tremenda, lá em Filipenses, se você ler, ele fala assim uma coisa para mim e para você entender que é imediato. Ele disse para o ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Não é um dia, é hoje. Hoje. Também Paulo diz assim: porquanto para mim é viver a Cristo, morrer a lucro. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou do outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Quer dizer, eu desejo morrer e estar com Cristo. É um ato imediato da morte, estar com Cristo. Ou não estar com Cristo. Então, nós sabemos algumas verdades. Amados irmãos, uma delas é que a morte é real. Ninguém aqui escapará da morte, a não ser que Cristo venha antes e nós sejamos vivos. Mas ninguém aqui escapará da morte se Jesus não vier antes. Todos nós um dia vamos estar num caixão e aquelas pessoas em volta, e pela graça
que você pensa nisso? Mas irmãos, muitas vezes nós não pensamos na morte. Nós pensamos no dia, investimos no dia, e a minha faz planos, projetos, metas para a minha vida terrena, mas não pensamos que um dia nós vamos morrer. Por isso é bom muitas vezes ir no velório. Porque hoje está ali um irmão, amanhã vai estar você. Vai estar eu. Então isso é real. A morte é real. A palavra de Deus é tão clara, amados irmãos. Porque através do pecado entrou a morte. E todos nós morremos. Não tem como. Mas o salário do pecado é a morte. Mas também o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós temos uma coisa que é real. Então nós devemos encará-la do modo honesto. Um dia nós vamos morrer. A não ser que Cristo volte antes. Nós vamos enfrentar. Quando aceitamos, amados irmãos, que vamos morrer, imediatamente a cura de Deus é o único remédio para a morte. E a cura de Deus é a morte de Jesus Cristo naquela cruz. É interessante, né? Como é que Deus vai tratar a morte? É a morte da morte e da morte de Cristo. Mas também é a vida de Cristo na ressurreição de Cristo, onde nós ganhamos vida eterna. E ninguém pode tirar. Mas também, amados irmãos, a morte para nós significa glória para quem crê em Cristo. Você está entendendo? Por quê? Porque imediatamente nós vamos ver o nosso Senhor como Ele é. Isso será o dia mais maravilhoso de ver Jesus como Ele é. Você está entendendo? E quando você estiver lá ver Jesus como é, você não vai pensar assim, mas eu deixei meu marido, meu filho, meu neto, minha coisa. Você não vai pensar nada disso, irmãos. Você está entendendo? Não há dor, não há tristeza. Esse Senhor maravilhoso, nós vamos ver Ele como Ele é. E isso é o dia glorioso. Essa é a glória, amados irmãos. A morte é real, mas o céu também é real. Você está entendendo? O céu é real. O inferno é real. A gente vê o rico e Lázaro. Um está no inferno, o outro está no céu. Um gozando, está no paraíso, gozando a presença de Deus. E o outro está no inferno, gozando a presença do diabo. Tormento. Então o céu é real, o inferno é real, não tem como escapar. É um lugar preparado, é um lugar perfeito, é um lar para aqueles que moram em Cristo Jesus. É a casa do meu Pai. Está entendendo? Então, amados irmãos, como ele diz aqui, não se turbe o vosso coração, não fique preocupado. Crede em Deus. Não se turbe, crede em Deus. A questão é questão de fé. Não é questão de conhecimento intelectual. É fé. É fé naquilo que a palavra de Deus diz. Quando Jesus disse para o ladrão na cruz, hoje estarás comigo no paraíso, ele falou alguma coisa? Cogitou alguma coisa? Falou, como é que vai acontecer isso? O que está acontecendo? O que é isso? Porque um dos ladrões, ele viu Jesus, que tem um reino. Ele é o rei. E o seu reino não é desse mundo. E esse rei veio salvar. É o Messias. Por isso Jesus vai dizer para ele, hoje estarás comigo. Amados irmãos, tem coisas que a Bíblia diz que são maravilhosas. Quer dizer, tudo na Bíblia é maravilhoso. Porque fala do nosso maravilhoso Senhor. Por exemplo, quando ele diz para aquela mulher de hemorragia, filha, a tua fé te salvou. Que maravilha. Filha. Está entendendo? Ele vai dizer para esse homem que está ali na cruz, hoje estarás comigo. Paraíso. Outro ele vai dizer assim, olha, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, serás fiel no muito. Servo bom e fiel. Está vendo? Deus falando comigo, com você. Que palavra maravilhosa de consolo para a minha vida. E não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Ó, na casa do meu Pai há muitas moradas. Aqui nós podemos ter déficit de residência. Lá no céu não tem, amados irmãos. Se pudesse pensar em residência, que não é bem isso. Mas se nós pensarmos nisso, no céu não tem falta. Você não
precisa fazer um plano para comprar uma casa, porque Jesus já comprou a salvação naquela cruz. Jesus é o único remédio para a morte eterna. Jesus é a vida. Mas, amados irmãos, nós temos uma morte que é real, um céu que é real. Nós temos também a salvação que é real. Não tenha dúvida nenhuma. Cristo é o único caminho para o céu. Por isso ele vai dizer no mesmo texto: mas como que eu vou? E Filipe, mas eu não sei o caminho. Ele falou: olha, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Imediatamente ele já disse. E quando ele diz eu sou o caminho, não tenha dúvida nenhuma que você tem que pôr aí o caminho da cruz. Porque ninguém sem a cruz para chegar a Cristo. Mas também a fé é o único caminho para a salvação, que ele vai dizer: crê. Não é isso que a Bíblia diz? Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e tua casa. É questão de fé, mas também a Bíblia diz: de graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. Também, amados irmãos, a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela é real. Aí é outra coisa que nós temos para pensar. Quando nós participamos da ceia, nós anunciamos a morte, a ressurreição e a vida de Jesus, não é isso? Mas é a morte de Cristo, não é? Mas na morte de Cristo morreu também quem? A morte. E na vida de Cristo nós ganhamos a sua vida. Então você tem realidades espirituais. Significa que da vida de Cristo é real, significa ressurreição. Nós vamos ressuscitar com Cristo. Significa também encontro com Cristo nos ares. Significa também consolo para mim e para você hoje. Não é isso que está em 1 Tessalonicenses? Vamos ver lá, 1 Tessalonicenses. Olha lá, irmãos, 1 Tessalonicenses. Mas olha, o que vai acontecer, né? A gente vai voltar. Meu pai morreu, minha mãe morreu em Cristo, e um dia eu vou estar morto em Cristo. E o que vai acontecer com tudo isso aí? Então, 1 Tessalonicenses, nós sabemos que Tessalonicenses, a primeira carta vai falar sobre a vinda de Jesus para a igreja, a segunda carta vai falar da vinda de Jesus para o mundo, julgando o mundo. Na primeira carta, 5 vezes fala sobre a vinda de Jesus. Só se você prestar atenção, você pode ler, no final sempre vai dizer sobre a vinda de Jesus. E aqui ele vai inserir justo o consolo para aqueles que um dia vai estar morto com Cristo Jesus. E aqui ele diz 4:13. Ele diz assim: esse é a fé e a esperança. Presta atenção. É a primeira ressurreição do justo. Vai dizer aqui: não queremos, irmãos. Porém, irmãos, que sejais ignorantes por respeito aos que dormem. Quem são esses que dormem, amados irmãos? Aqueles que morreram em Cristo. E aqueles que não morreram em Cristo? Estão mortos. Estão mortos. Então, esses que dormem em Cristo Jesus, ele vai dizer para mim e para você: para que não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Então, quando você vê no velório do Filho de Deus, é um paradoxo. Não há desespero. Porque ao mesmo tempo que a tristeza, toda a separação causa tristeza, a dor, a tristeza é verdade, é real. Jesus foi na morte de Lázaro, e Jesus olha a tristeza, vê a situação de Marta e Maria, e ele chora. Não é Lázaro vai ressuscitar. Ele sabe as dores. E aqui, meus irmãos, quando você está no velório, onde quem morreu está em Cristo Jesus, você tem uma mescla de dor e alegria e esperança. Porque a tristeza com esperança. Para o ímpio é tristeza sem esperança. E a esperança está numa pessoa. Quem tem a Cristo tem a vida eterna. Quem não tem Cristo não tem a vida eterna. Jesus deixa claro. Ele deixa claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida
Agora ele diz assim: eu não vim condenar o mundo, vim salvar. Se você não crer, você já está condenado eternamente. Está entendendo, amados irmãos? Aí vai dizer: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e aí que está. Se Cristo não ressuscitasse, seria toda vã a nossa fé. Do mesmo modo que Cristo ressuscitou, um dia nós vamos ressuscitar. Já ressuscitamos com Cristo. Preste bem atenção, amados irmãos, para uma nova vida. Romanos 6, 4. Uma nova vida. Agora nós vamos ter uma ressurreição onde nosso corpo, alma e espírito estarão plenamente parecidos com Jesus. E está em Tessalonicenses capítulo 5, lá versículo 23, se vê lá. Vai apresentar perfeitamente, irrepreensível, espírito, alma e corpo. E a palavra de Deus diz: fiel aquele que disse que vai fazer, ele vai fazer. Então ele faz essa colocação para mim, para você aqui, amados irmãos. A segunda vinda do próprio Senhor descerá do céu. Ele vai descer do céu. Então ele diz assim, e do mesmo modo, Atos 1:11 diz assim, do mesmo modo que me viste subir, vocês vão me ver descer. Quantos estavam lá viram Jesus subir? Umas 500 pessoas. E o resto viu? Não. E para a igreja? Quem vai ver ele descer? O filho, a igreja. Acho que os irmãos olham, isso é meio polêmico. A Bíblia diz que do raio do ocidente, do oriente, todo mundo, mas prestem atenção. Cristo arrebata a igreja e manifesta no mundo. Podemos dizer que Cristo vem em 2 tempos. No fundo é um tempo único, mas ele vem para a igreja e arrebata a igreja. E depois ele vai para o Monte das Oliveiras. Mas preste atenção, meus irmãos. Ele diz: do mesmo modo que me vi subir, vocês vão ver descer. E aqui ele continua dizendo. Então ele diz assim: os nossos irmãos falecidos primeiros, eles vão vir com Jesus. Não vai vir com Jesus. E vão ressuscitar. Aí você fala assim: Oswaldo, como é que vai vir com Jesus e vai ressuscitar? Você pode ter que entender que quando nós morremos, há uma separação do corpo e do espírito. Certo? Quando fala assim, aqueles que vão vir com Jesus, quem está vindo com Jesus? O espírito daqueles que morreram em Cristo. Agora, esse corpo de cada um deles vai ressuscitar. Primeiro os mortos em Cristo Jesus vão ressuscitar. E aqueles que estão vivos ressuscitarão depois. Mas, amados irmãos, há um lugar de reunião, porque ele diz, eles vão se encontrar no céu. É um lugar de reunião. Imagina no dia quantas pessoas. Se imagine se quantas pessoas que vão ressuscitar. Que dia maravilhoso vai ser esse. Mas também, amados irmãos, vai também a nossa posição final, no versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Você está entendendo? Então eles vão vir com Jesus, ganham o seu corpo, agora o seu corpo transformado. O que está aqui vivo ganha o seu corpo transformado, e juntamente com Jesus eles sobem. São arrebatados. Olha que maravilha o texto. Entre nuvens, como é que eles viram Jesus descer? Subir entre nuvens. Está vendo? Aqui não há uma colocação nenhuma dizendo assim, todos estão vendo. Não há. Aí ele continua dizendo assim: entre nuvens, para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você está vendo, meus irmãos? A nossa posição final é estar para sempre com o Senhor. E isso deve calar no coração seu. E ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. É um consolo para a minha vida e sua vida, irmãos. Agora, meus irmãos, você crê nisso? A palavra de Deus diz em Timóteo, vamos lá em Timóteo, 1
3. São 3:16. Diz assim, 3:16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Ensino, repreensão, correção, para educação e justiça. Mas toda a palavra, toda a escritura é soprada, é movida por Deus e útil para o ensino. E eu e você, nós temos segurança que nós vamos estar nessa turma toda aí maravilhosa? Presta atenção, só vai ouvir a trombeta tocar aqueles que estiverem dormindo. Aqueles que morreram sem Cristo não vão ouvir. E aqueles que estão dormindo quando tocar a trombeta, meus irmãos, é um grande dia. Imagine só, que coisa maravilhosa. Quantas pessoas no fundo do mar que morreram lá, quantas pessoas em tantos lugares, esses corpos vão ganhar um corpo celestial. É uma metamorfose, é transfiguração que a Bíblia diz. Um corpo corruptível vai ganhar um corpo incorruptível. Por isso, 1 Pedro diz assim: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, devido à sua grande misericórdia, nos regenerou, deu um novo nascimento, para uma viva esperança. Essa viva esperança, meus irmãos, não pode ser tocada. Não murcha. Por quê? Ela é guardada nos céus pelo poder de Deus. Bom, se é guardado no céu pelo poder de Deus, se perde a salvação. Se você acha que perde, amados irmãos, são duas coisas. Primeiro, você nunca foi salvo. Segundo, por ignorância dele. Ignorância dele. E aqui a palavra de Deus fala para mim e para você. A palavra é claríssima para mim e para você, meus irmãos. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me conhecem e elas me seguem. São ovelhas, ovelhas do Senhor. Que esses são renascidos de Deus. A Bíblia está dizendo: confia em mim, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Crede em mim, crede também no meu Pai. Crede no meu Pai e crede em mim. Mas também o próprio capítulo 10 de João, olha o que ele diz lá. Capítulo 10 de João, são outros textos, depois você lê em casa, se eu citar alguns, e aqui está um deles que ele está falando das ovelhas. Amados irmãos, as ovelhas, elas seguem Jesus. Aí que está o problema. O bode segue Jesus? Não segue. Não segue Jesus. O bode ouve a voz? Ouve. Reconhece que é Jesus? Não. E não segue Jesus. E é tremendo, amados irmãos, que a Bíblia é clara, diz para mim assim, para você, olha, depois de fazer sair todas que lhe pertencem, presta atenção, é dele, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Quando você olha para Hebreus 6, você vai ver lá que nós temos uma cidade de refúgio. Não é julgamento mais. Quem estava na cidade de refúgio é inúmeros, não é julgado mais. Mas ele diz que nós temos uma âncora segura no céu. Você está entendendo? É esse Senhor que está adiante. Sempre Jesus esteve adiante, irmãos e irmãos. Quando o homem pecou, imediatamente Deus já disse: olha, o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. A humanidade estava numa podridão de vacilão, vamos fazer a arca. Fez a arca, salvou aquelas famílias, 7 pessoas. Você está entendendo? Onde aquele povo vai caminhar no deserto, onde vai tirar o povo do Egito, do mundo, quem está à frente? Deus. Quando o povo vai caminhar no deserto até chegar a Canaã, quem está à frente? Deus. Deus vai, então vamos fazer um tabernáculo, eu quero viver no meio deles. De dia, a sombra, a nuvem, e à noite, uma coluna de fogo. Amados irmãos, Deus sempre à frente. Vai entrar para Canaã, como é que nós vamos entrar em Canaã? O Jordão está bufando. Põe a arca na frente. E vocês fiquem uma distância boa. Põe a arca na frente. Você sabe qual é o segredo da vida de Jesus? Deus sempre é surpreende. Está lá em
Eu o tinha sempre na minha frente. É o que Jesus diz para mim e para você. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. É olhando para Ele. Se eu olho para mim, eu vou ficar desanimado. Se eu olho ao redor, eu fico desesperado. Mas se eu olho para Jesus, eu tenho esperança. Você está entendendo? Por que nós temos um sumo sacerdote? É para você olhar para Ele. Ele é a âncora segura da minha vida e sua vida. No caminho de Jesus, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu vou adiante deles. Ele foi adiante deles na cruz, foi adiante deles no sepultamento, ressurreição, ascensão, entronização, está assentado à direita de Deus Pai. E lá, meus irmãos, nós temos um homem com as marcas da cruz. Ele é o precursor, ele é o primeiro no céu como humano. Então ele vai lá na frente. E o que as ovelhas fazem? Ouvem a sua voz. Reconhecem que é a voz do Senhor. E o seguem. É tão maravilhoso isso. Você lembra Maria Madalena? Está ali no túmulo, né? Que roubaram meu Senhor. Então. E falou, poxa, como sou jardineiro, onde que você colocou? Olha a paixão que ela tinha por Cristo. O amor que ela tinha por Jesus Cristo. Ela falou assim, mostra-me que está que eu vou levá-lo. Coitado, como é que ela vai levar Jesus morto? Não tinha nem como levar. Olha o desejo do coração daquela mulher. E daí, uma voz diz para ela atrás, Maria, atrás. Ela virou e disse, mestre, você está entendendo, meus irmãos, que as ovelhas ouvem a voz do Senhor e reconhecem que é o Senhor que está falando? Por isso, se você conhecer, é Deus falando comigo, com você. Mas olha que maravilha, meus irmãos, nunca hão de perecer. Olha João 10, vamos lá no final. Olha o que ele diz lá. 27 a 30. Essa segurança do crente é a segurança daquele que sabe que tem, amados irmãos, que a morte é real, o céu é real, a salvação é real e a vida de Jesus Cristo é real. Ele tem essa segurança. E ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Você vê, pode ver que qual é a característica das ovelhas? Ouvir a voz do seu bom pastor. Você está entendendo? Você está entendendo porque o Salmo 23, que eu fiz um parênteses hoje, o Salmo 23 vai dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você já entendeu que ele fala assim, eu conduzo você, eu refrigero você na sua hora de dor, nas horas das trevas, da morte, eu estou contigo, eu preparo para você uma mesa diante dos seus inimigos, a minha bondade e a minha misericórdia seguirão você. Você está vendo que ele vai na frente? E as ovelhas fazem o quê? Elas seguem as pegadas do bom pastor, que é Jesus Cristo. Irmãos, Deus nos chamou para você e você andar desgarrado. Ele vai dizer, vinde a mim, e depois vai dizer, segue-me. Segue-me. Depois ele vai dizer, aprenda comigo, aprenda de mim. E depois ele vai dizer, permaneça em mim. Você está entendendo? A caminhada cristã. E ele vai dizer aqui, olha, as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Deus conhece quem são os seus. Não há dúvida nenhuma. Ele vai dizer assim para mim e para você. Olha só que coisa tremenda. Ele diz para mim e para você. Vou ler para você. Está em Timóteo. Diz assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Você está entendendo? Ele conhece os seus e os seus devem apartar-se da injustiça. É o terceiro tópico dessa noite, irmãos. E olha o que vai dizer João
Ele vai continuar dizendo, ele diz, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. É impossível, Zé, um filho de Deus perecer, ser condenado eternamente. A Bíblia diz assim, já não há nenhuma possibilidade de ser condenado, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Condenação para a perdição? Absolutamente não. E ele continua dizendo assim, ninguém jamais e ninguém arrebatará da minha. Amados irmãos, quantas vezes a Bíblia diz ninguém? Não pode. Se você não deixar pai e mãe, certo? A sua família em segundo lugar, a Bíblia diz que você não pode ser meu discípulo. Se você não renunciar a tudo, você não pode ser meu discípulo. Você está entendendo? Como Jesus é radical, não tem meio termo. Ele me salva de modo radical. O próprio Deus morrendo naquela cruz. Aquele que é a vida morre. Como é que eu vou entender isso, irmãos? E aquele que morre, ressuscita e dá a vida dele para mim e para você. Então ele diz assim, ninguém arrebatará da minha mão. Então qual é o lugar que nós mais temos segurança? Nas mãos de Deus. Quais são essas mãos? As mãos com as marcas dos cravos. Porque muitos vão dizer, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu sou um profeta para resolver todos os seus problemas. É falso. É falso, irmãos. É aquele que tem as marcas nas mãos. É o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. E ele diz assim, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. O que o Pai deu para Jesus? A igreja. E o que é a igreja? É a igreja do Deus vivo. Por isso a igreja é viva. Amados irmãos? Por isso que a palavra de Deus vai dizer assim, eu edificarei a minha igreja e as portas da morte não prevalecerão contra ela. Não pode. Ninguém pode tirar da minha vida. Ninguém. Romanos 8 vai dizer assim, olha, ninguém pode separar você do meu amor. Ninguém. Pode ser morte, vida, anjo, pode ser o que for. Não pode. É impossível separar do meu amor. Nós podemos vacilar no nosso amor a Cristo, mas o amor dele por nós é eterno e imutável, não vacila. Jamais. Aí ele faz a colocação, aquilo que meu Pai me deu maior do que tudo, e da mão do Pai, novamente, a mão do Filho, a mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Está entendendo? Está entendendo por que Colossenses 3 vai dizer que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus? Você vai entender, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que nós somos chamados, nós somos amados, nós somos guardados por Deus. Você vai entender que a oração sacerdotal de Jesus, João 17, os primeiros 6 versículos fala pedindo para ele, depois, amados irmãos, os versículos vai pedindo para aqueles que estavam com ele, e depois no final vai pedir para aqueles que ainda haveriam de crer nele. E vai dizer, Pai, eu guardei, guarda-os do maligno. Meus irmãos, ninguém pode tirar. Está guardado em Cristo Jesus. A salvação está guardada em Cristo Jesus. Você vai dizer, mas olha, então a pessoa abandona, vira as costas, não quer saber mais, e vai. Isso chama-se apostasia. Outro departamento. Apostasia Deus trata. Certo? Apostasia é você jogar fora tudo que você sabe sobre Jesus Cristo, que você usufruiu, que você cria, e agora você vira as costas. A Bíblia chega a dizer que é impossível
cristã. Então, nós temos agora o quê? A bendita esperança. Por isso, quando você vem pela esperança, Romanos 8, Romanos 5, vai dizer, justificados sois mediante a fé, tem paz por Deus. Agora nós temos acesso a Deus. E agora nós gloriamos na esperança da vinda de Jesus. Também nos gloriamos nas tribulações. Porque as tribulações fazem que eu e você despertemos para uma vida celestial, aguardando a vinda de Jesus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação não dá para comparar, amados irmãos, a nossa glória eterna em Cristo Jesus. Por isso que ele fala comparar coisas visíveis, terrenas. Nós temos que ficar nas coisas invisíveis, celestiais. As visíveis terrenas vão acabar, mas as celestiais eternas são eternas em Cristo Jesus. Ninguém pode tirar. Vamos para 1 João, irmãos. Essa bendita esperança, né? Também Tito fala dessa esperança. Vou ler a Tito para os irmãos. Ele fala aqui também dessa bendita esperança. Enquanto nós estamos aqui, então nós temos três coisas. O passado, fomos salvos pela graça de Deus. O presente, estamos sendo salvos do poder do pecado. E futuramente seremos salvos da presença do pecado e estaremos face a face com Jesus e seremos transformados na imagem e semelhança de Jesus. Mas, olha a colocação de Tito, capítulo 2, ele diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, treinando eu e você, para que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosa. Agora ele diz aqui, aguardando, ou podemos dizer, amando. O quê? A bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. Essa bendita esperança é a esperança do arrebatamento da igreja, irmãos. Você está entendendo? Que nós devemos firmar na esperança em Cristo Jesus. 1 João faz 3 colocações para mim e para você, e outras. Vamos ver lá, 1 João 3, de 1 a 3. Você tem um passado, você tem um presente, você tem um futuro. Hebreus 9 também, se você ler lá a partir do versículo 24 até o final, 28, você vai ver passado, presente e futuro. Aqui ele está dizendo aqui para mim e para você, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concebido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Porquanto essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não nos conheceu a Ele mesmo. Nós só conhecemos a Deus através da revelação do Filho de Deus. Aí eu conheço a Deus. Você passou pelo Filho? Então você não conhece a Deus. Você passou pela cruz? Então você não conhece a Deus. É tão tremenda que a Bíblia vai dizer, a vida eterna é esta, que te conheça como o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo a quem enviaste. O que o Filho veio fazer é revelar no Pai. A bondade do Pai, a misericórdia do Pai. Você está entendendo? A salvação do Pai é o seu próprio Filho. Então aqui você tem o passado, mas olha aqui, amados irmãos, você tem um presente, versículo 3. Assim mesmo se purifica ou separa todo que nele, Cristo, tem esta esperança, assim como ele é puro. Qual é a esperança que eu tenho em você? Por isso nós devemos ter uma vida de santificação progressiva. Purificação é separação em Cristo Jesus. Qual a nossa esperança? Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, porque nós vamos ver como ele é, a igreja tem que estar sendo ataviada a noiva. Como é que vai ataviar a noiva? Purificar. A Bíblia diz que o julgamento começa pela própria igreja. Julgamento não para condenação, para purificação. Para dizer isso daqui não é de Deus, isso daqui é de Deus. É despir daquilo que não é de Deus, revestir com o que é de Deus. Isto, amados irmãos, é tão maravilhoso. É tão maravilhoso que quando
figura do Espírito Santo, vai buscar a Beca, ele leva vestimenta para a Beca. Leva ouro, leva bracelete, leva tudo. Ornamentos. É isso que Deus está fazendo comigo e com você. Ornamentos para quê? Ornamentando a igreja para Isaac. Isaac é Cristo. Então esse grande encontro com o nosso amado Salvador Jesus Cristo. E ele faz essa colocação aqui que é maravilhosa. Mas será que nós sabemos? E quantas vezes a Bíblia diz sabemos? Se você for ver Romanos 8, 28, diz: sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo um propósito. Para quê? Aquele que ama, nos escolheu, nos predestinou. Para quê? Para sermos conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Quem é Ele? É Ele que me chamou. Você nunca foi a Deus. Deus foi você. E a mim. É Ele que justificou. E Ele glorificou. Ele já fez a obra. Agora essa glorificação para nós é: Ele me chamou no passado, Ele me justificou no passado, e a glorificação futura. E ganharemos um corpo celestial. Você está entendendo? Mas Deus, Jesus já fez tudo. Quando Ele diz tudo está consumado, tudo está consumado. Isso aí é maravilhoso. Mas Ele diz para mim e para você, amados irmãos, que nós temos, porque Ele tem um selo. Deus fala assim: eu coloco em você um selo. E você também tem um penhor, uma garantia. O selo é o selo de propriedade. Aí 1 João, 1 Pedro 2,9, ele diz assim: sabe o que vocês são? Vocês são uma nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, para manifestar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem me chamou eu e você das trevas, irmãos? Antes você não tinha misericórdia, agora você alcançou misericórdia. Antes você não era um povo, agora você é um povo de Deus. A Bíblia diz: é uma nação santa. Quando é que a Bíblia diz que uma nação toda é santa e é de Deus? Não existe. Quando você entra numa cidade, está escrito assim: essa cidade é de Jesus. Mentira. Nunca houve isso. Jesus vai pregar para aquelas 3 cidades. Vai dizer: essa cidade de Jesus nem se converteu. Isso, amados irmãos, é religião. Deus só tem uma nação santa. Dizer o Brasil é de Jesus. Mentira. Mentira. Agora você fala assim: a igreja verdadeira de Cristo é uma nação santa. Isso é de Jesus. Fora disso é mentira. Não tem nada a ver biblicamente isso aí para mim e para você. Nós temos o selo de propriedade, nós temos a garantia, mas isso não deixa lugar de dúvidas no meu coração, no seu coração. Isso a Bíblia diz que é consolo para mim e para você. Consolo. Paulo vai dizer: eu sei que tenho crido, que é poderoso para pagar o meu depósito. Você entendeu isso daí, irmãos? Você está entendendo porque aqueles mártires faziam aquelas coisas que a gente fica abismado e que até fica com vergonha? Porque eles diziam: eu sei que tenho crido, que é poderoso para guardar o meu tesouro. Essa plena convicção na salvação em Cristo Jesus. Mas, irmãos, Deus convida eu e você, como peregrinos, até chegar o momento do encontro com Cristo, que seja no caixão, ou seja quando Cristo vier e nós estivermos ainda vivos, não importa. O que importa é que eu e você olhamos para Jesus. Ele é a nossa esperança, nosso consolo, nosso conforto, nossa consolação. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa libertação, Ele é a nossa transformação, Ele é a vida eterna minha e sua. Olhai para mim, diz Isaías 45, versículo 22. Outro, amados irmãos, ele diz: vinde a mim. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas também ele diz para mim e para você: está em mim. João 15, 4. Se as minhas palavras estiverem em vocês e eu estiver em vocês, vocês vão dar fruto. Está em mim é permanecer em mim, uma vida de união com Cristo. Eu não posso viver sem Cristo, não posso casar sem Cristo, eu não posso ter uma família sem Cristo,
não posso ter um trabalho sem Cristo, eu não posso frequentar a igreja, pregar, seja o que for, sem Cristo. Terceiro, meus irmãos, ele diz: aprendei de mim, eu e você nessa caminhada. E rapidamente só vou citar. Bom, de toda essa maravilhosa palavra de Deus, que é Deus falando através da sua palavra, como é que você vai mudar a cor do etíope? Como é que você vai tirar as manchas do tigre ou da onça? Como é que você vai tirar? Porque lembre-se uma coisa, aqui que está no exterior, o DNA está interior. O DNA determina o seu exterior. Do mesmo modo que o DNA determina a minha vida e sua vida exteriormente. O que eu faço, como conduzo, o que eu expresso, o que eu sou, é o DNA. Por isso a Bíblia diz: fizeram como o porco, a porca voltou no seu, e o cachorro voltou no seu vômito, e a porca voltou na sua lama. Por quê? Não mudou o DNA. Isso quer dizer, não nasceu de novo. Está entendendo, meus irmãos? É um milagre de Deus. Quando Deus muda o nosso DNA, Ele vai dizer: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, que se renova, que ninguém é perfeito. Mas anseia, vai se arrepender. A vida cristã sem arrependimento não existe. A vida cristã começa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A Bíblia convida você a arrepender dos nossos maus caminhos e voltar-se para o caminho do Senhor. Arrependimento, nascer de novo, meus irmãos. A Bíblia é clara: Deus é luz, Deus é santo, Deus é amor, mas Deus é justo. Ele vai dizer para mim e para você, só vou citar, você procura 7 vezes, você vai ter no Evangelho de 1 João capítulo 1 João, principalmente capítulo 5, mas desde o segundo capítulo, você vai ver lá dizer quem é que nasceu de novo, quem é que Deus trocou o DNA. Como é que eu sei que o DNA meu foi trocado? Como é que ele passou pela cruz? Morri com Cristo, ressuscitei com Cristo para a nova vida. Como é que eu sei, Isaías 9? A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo pratica justiça. Isso quer dizer, faz aquilo que é correto diante de Deus, independente das consequências. Fazer correto diante de Deus está acima do que você pensa, do que você acha. Está acima de qualquer coisa. Deus disse: é assim que eu vou fazer. E Senhor, me ajuda a fazer aquilo que é correto diante de Ti, porque eu sou fraco. Eu preciso que o Senhor me ajude. Então quem nasceu de novo pratica a justiça. A minha vida é toda de injustiça. E daí? Segundo, meus irmãos, não vive no pecado habitual. Nós temos 2 naturezas. Isso é verdade. Mas o que a Bíblia diz para mim e para você? O pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, está debaixo da graça de Deus. Fica na graça do Senhor. A palavra de Deus também diz para mim e para você: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Está entendendo? Aquele que permanece em mim pratica a justiça. É uma vida de união com Cristo. Então vive no pecado e continua no pecado, e não se arrepende do pecado e continua no pecado, não nasceu de novo. Aquele que é nascido de Deus, ele tem sensibilidade ao pecado. Eu sei que tem pecados ocultos. Eu sei também que o próprio Davi, Salmo 19, ele pede para Deus: livre-me daqueles pecados ocultos, Senhor, mas principalmente livre-me do pecado da soberba, porque é grande transgressão. O pecado da soberba é o pecado de Adão e Eva no jardim. É
o pecado de Satanás. A soberba fez Satanás cair. Terceira, meus irmãos, prática do amor. Está tudo aí, depois procura. Quarto, crer que Jesus é o Cristo. Jesus, o Deus encarnado, é o Messias. O Jesus 100% humano. Ele é o Messias. Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Mas ele chamará Jesus porque salvará eu e você dos nossos pecados. Como é que ele vai salvar? Ele se encarnou. Ele vai até a cruz e morre por você. Quem está morrendo na cruz? 100% homem, 100% Deus. Jesus Cristo. Ama os irmãos em Cristo. Está entendendo? Presta atenção. Vence o mundo. Tudo isso é em João. É o único escrito que fala, escreve quem nasceu de novo. Vence o mundo. O maligno não lhe toca. Satanás só pode tocar em você, se Deus permitir. Permitiu em Jó, permitiu em Paulo e permitiu em quantos outros. E ele tem um tempo determinado. Para a igreja de Esmirna, ele diz, 10 dias. São 10 dias, vão ter grande perseguição. 10 dias. Está limitado. Porque Satanás é um servo, não é Deus. Amados irmãos, que nasceu de novo, sabemos que somos de Deus. Nós sabemos que somos de Deus. Qual é o grande problema? O grande problema são conversões intelectuais, emocionais, sociais, religiosas. Não conversão espiritual. Ou regeneração espiritual. Qual é a nossa oração? Amados irmãos, se você não tem essa plena convicção em Cristo Jesus, isso não vem de vós, é o Espírito Santo que confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Deus convida a rebelião. Que tristeza é quando você vai no enterro de uma pessoa que, aos olhos dos homens, tem coisas que a gente não sabe. Não nasceu de Deus. Que tristeza é. Um dia você vai estar lá. A morte é real. O céu é real. A salvação é real. E a vida eterna é real. Onde você vai estar? Deus convida aos indecisos que clame, Jesus, Filho da vida, tem compaixão de mim. Eu quero ser salvo da tua graça. Eu sou um pecador, miserável. O Senhor veio salvar pecadores. E eu sou um deles. Tem misericórdia de mim. Porque um dia que o Senhor me chamar, eu sei que tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito. Amém. Jesus Cristo. E para aqueles que estão nessa caminhada, nossa oração deve ser: Senhor, eu quero ver-te com mais clareza. Eu quero ver as suas glórias, Senhor. Eu quero conhecer. Eu quero amar-te com mais devoção. Eu quero seguir-te mais perto. Uma vida de peregrino em terra estranha, aqui no nosso lar. Amados irmãos, amor, bênção que podemos ter na nossa vida é a bênção da salvação em Cristo Jesus. Quão triste é alguém que não tem a certeza da salvação em Cristo Jesus e permanece no mesmo jeito. Mas, amados irmãos, a porta do céu está aberta. Quando Jesus veio, abriu a porta do céu. Este é meu filho amado, abriu. Quando Estevão morreu, o céu está aberto. Quando você vai a Hebreus, é uma epístola dos céus abertos. Porque está lá o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nosso mediador, intercessor, fiador, precursor, está lá no céu. O que ele está fazendo? Guardando, conduzindo, dirigindo
eternamente. Que Deus, amados irmãos, fale no meu coração. Pense no céu. Avalie, coloque diante de Deus. Nós pensamos muito na coisa terrena. E o céu? Mas eu sou jovem ainda, não sei o que vai acontecer. Meus irmãos, a maioria dos mortos no Brasil são jovens de 15 a 40 anos. E daí? Podemos citar um texto um pouco fora do contexto, que lá está falando para o povo de Israel, que também fala para nós, já um povo, que é o povo de Deus, mas hoje, se ouvir minha voz, não endureçai os corações. Se renda ao Senhor, renuncie, se arrependa e creia em Jesus Cristo como Salvador, e será salvo pela graça de Deus.